Bom, a gente conhece bem fotografia, né? Uma imagem em 2D, ela captura um momento, mas ela é fundamentalmente plana. Agora, e se a gente pudesse pegar uma única foto e extrair dela um mundo 3D inteiro? Hum, E não só isso, mas um mundo com detalhes tão finos que daria para dar um zoom quase infinito, não nos pixels, mas na geometria da cena. É uma ideia que parece ficção científica, né? A capacidade de reconstruir uma realidade tridimensional inteira a partir de uma única imagem 2D. Por décadas, isso foi um dos grandes santos graais da visão computacional. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa pesquisa que parece ter dado um passo gigantesco nessa direção. O projeto se chama InfiniDepth. A nossa missão aqui é entender a ideia inovadora por trás dele, por que os métodos antigos batiam no muro e, claro, que novas possibilidades essa tecnologia abre. Certo. E para começar, acho que vale usar uma analogia do próprio artigo. Os métodos tradicionais de estimativa de profundidade, eles funcionam numa grade de pixels. É como, sei lá, tentar pintar um retrato super detalhado, mas usando só um rolo de pintura. Essa analogia é ótima. Você consegue a forma geral, mas os detalhes finos, tipo fios de cabelo ou a textura de uma grade de metal, simplesmente se perdem, viram um borrão. E essa analogia do rolo de pintura é perfeita. A limitação da grade de pixels é o cerne do problema, sabe? Ela força a representação 3D a ter a mesma resolução da imagem 2D e, com isso, ela sacrifica o que a gente chama de detalhes de alta frequência. Certo. E aí o InfiniDepth propõe uma mudança de paradigma mesmo. Em vez de preencher uma grade, ele aprende a representar a profundidade da cena como um campo contínuo. Ok, campo contínuo. Essa ideia parece ser a chave de tudo. Mas o que isso significa na prática? O artigo fala em campo neural implícito. Como isso resolve o problema do rolo de pintura? Então, o conceito central é uma mudança de mentalidade. Em vez de criar um mapa de profundidade, que é basicamente uma imagem onde cada pixel tem um valor fixo de distância, Uhum. o InfiniDepth treina uma rede neural para ser uma espécie de oráculo da cena 3D. Pense nela como uma função matemática que aprendeu toda a geometria daquela foto. Com uma função. Ok. E depois de treinada, você pode perguntar para essa função: qual é a profundidade na coordenada x igual a 105.7 e y igual a 250.2? E repara que são coordenadas quebradas, um ponto entre os pixels. Ah, entendi. E a rede calcula a resposta precisa para aquele ponto específico. A representação se torna contínua. Ela está livre das amarras da grade. Peraí, então o modelo não gera um mapa de profundidade inteiro de uma vez. Ele fica esperando uma pergunta sobre um ponto e só aí ele calcula. Isso parece computacionalmente muito mais esperto. Sim, essa é uma das belezas da abordagem. A profundidade é inferida sob demanda. Sob demanda. Isso significa que, se você quer uma visão geral, de baixa resolução, você consulta poucos pontos. Mas se quiser um detalhe incrível de uma área minúscula, você pode bombardear aquela região com milhares de consultas de altíssima precisão. O processo, de forma bem simples, começa com um codificador de imagem muito poderoso, um Vision Transformer, ou VIT, chamado Dino V2. Um Vision Transformer. Só para a gente nivelar, diferente das redes convolucionais, que olham a imagem em pedaços, os Transformers conseguem ver as relações entre todas as partes da imagem de uma vez, né? Perfeito. O Dino V analisa a imagem e a decompõe, não em pixels, mas em conceitos, em características, em múltiplas escalas. O resultado é o que o artigo chama de pirâmide de características. Uma pirâmide. É. Pense assim, uma camada entende as formas gerais, prédio, carro. Outra camada mais abaixo entende texturas, tipo asfalto. E uma camada ainda mais fina entende as microgeometrias, como os vãos numa grade. Entendi. Então a gente tem essa representação super rica da imagem, e como que o modelo usa isso para responder aquela pergunta sobre a profundidade no ponto x igual a 105.7? Aí entra a segunda parte. Um decodificador bem leve, uma pequena rede neural chamada MLP.
Quando você dá uma coordenada 2D para ele, esse decodificador vai lá na pirâmide de características e busca as informações relevantes em todas as escalas, mas só ao redor daquele ponto específico. Ah, é local. É ultralocal. Ele combina informação geral do contexto com a informação super detalhada da vizinhança e, com base nisso, prevê um único valor de profundidade. Então, o segredo não é só a qualidade do que o modelo extrai, mas essa capacidade de consultar de forma local, ponto a ponto, é isso que permite o detalhe fino. Ele não está fazendo uma previsão global, está focando o poder de computação exatamente onde a gente pede. Exatamente. Essa é a diferença fundamental entre uma reconstrução 3D que é só reconhecível e uma que é genuinamente utilizável para aplicações sérias. É a passagem do rolo de pintura para um pincel finíssimo, sabe? Faz todo sentido. Um pincel capaz de capturar as variações mais sutis com uma precisão que antes era impensável a partir de uma única imagem. No mundo da IA, a gente sabe que os resultados dependem muito de como se mede o sucesso. E pelo que eu li, os benchmarks existentes, quer dizer, os dados de teste, simplesmente não davam conta do recado. Esse é um ponto crucial. Os conjuntos de dados do mundo real, que vêm de sensores como o lidar de carros autônomos, têm um monte de problemas para essa tarefa. Tipo o quê? A resolução é baixa, eles têm muito ruído e, o mais importante, eles têm falhas. O sensor pode não conseguir medir a profundidade de uma superfície que reflete luz ou de um objeto muito fino. É muito difícil usar esses dados para avaliar detalhes finos, porque o próprio gabarito não tem esses detalhes. Faz sentido. Se você quer testar um carro de Fórmula 1, não vai levar para uma estrada de terra. Você precisa de uma pista impecável para ver do que ele é capaz. Exatamente essa lógica. E foi isso que os pesquisadores fizeram. Eles construíram a própria pista de corrida de alta qualidade, que eles chamaram de Sync4K. Sync4K? E para isso eles foram geniais. Usaram 5 jogos de videogame de última geração. A gente está falando de mundos como os de Cyberpunk 2077 e Marvel's Spider-Man 2. Usar videogames? Que ideia fantástica! Porque, por definição, o motor de jogos já tem a representação 3D perfeita de tudo, não é? A profundidade de cada objeto é conhecida com precisão matemática. Precisão matemática pixel por pixel. Eles conseguiram extrair imagens e os mapas de profundidade perfeitos, sem ruído, sem falhas, em resolução 4K. Isso criou um gabarito extremamente rigoroso. Certo. Agora eles podiam finalmente avaliar de forma justa a capacidade de um modelo de reconstruir geometrias complexas em altíssima resolução. E os resultados? No Sync4K, o InfiniDepth realmente se destacou tanto assim? De forma expressiva. Nos testes, ele superou todos os outros métodos de ponta e a diferença não foi pequena não. As tabelas no artigo mostram as métricas, mas são as imagens de comparação que realmente impactam. Eles focam justamente nessas regiões de alta frequência, as partes com muita geometria. Eu vi uma imagem de uma grade de metal. Era impressionante. Os outros métodos transformavam a grade numa superfície sólida, borrada. Uma mancha. Uma mancha. O InfiniDepth, por outro lado, reconstruiu os vãos entre as barras de metal. Era possível ver através da grade. A estrutura 3D estava lá, nítida e correta. Uau! Isso valida completamente a promessa, então. Não é só um mapa de profundidade que parece mais bonito, é uma reconstrução geométrica que é fundamentalmente mais precisa. Exato. E essa precisão toda é que deve destravar as aplicações mais interessantes. O artigo fala bastante de uma delas, a síntese de nova visão. Na prática, como que uma nuvem de pontos mais detalhada muda o jogo para essa tecnologia? A síntese de nova visão, ou NVS, é quase um santo graal da área. É a capacidade de gerar uma nova imagem da cena a partir de uma perspectiva completamente diferente, usando só a foto original. Ah, tipo, eu tiro uma foto de uma estátua de frente e o sistema gera como ela seria vista de lado. Exatamente isso. E para fazer isso, o primeiro passo é sempre construir esse modelo 3D da cena, a tal da nuvem de pontos. Certo. E é aqui que os métodos antigos, baseados em grade, mostram a maior fraqueza deles. Como eles preveem a profundidade para cada pixel da imagem original, a nuvem de pontos 3D que eles geram é muito irregular. Irregular como? Superfícies que estão de frente para a câmera recebem muitos pontos, mas superfícies que estão muito inclinadas ou distantes, elas ficam esparsas, com poucos pontos, cheias de falhas.
É uma consequência da projeção em perspectiva. Imagino que isso cria um problema enorme. Se você tem uma nuvem de pontos cheia de falhas, qualquer tentativa de olhar a cena de um novo ângulo vai revelar esses buracos, não é? A imagem final não fica parecendo um queijo suíço. É exatamente o que acontece. A imagem girada fica cheia de artefatos, buracos pretos onde falta informação. E é aqui que o InfiniDepth apresenta sua segunda grande inovação, a estratégia de consulta de profundidade infinita. Certo. Como o modelo pode consultar a profundidade em qualquer coordenada contínua, não só no centro dos pixels, ele pode distribuir os pontos 3D de forma muito mais inteligente. Espera, como assim um distribuir de forma mais inteligente? O modelo decide ativamente? Essa parte aqui representa uma superfície inclinada, preciso de mais pontos aqui, e aí ele gera essas coordenadas subpixel para preencher as lacunas? É exatamente esse o raciocínio. A estratégia aloca mais consultas de profundidade em pixels que, na verdade, representam áreas maiores no espaço 3D real. Ele leva em conta dois fatores: a distância e o ângulo da superfície. Ok. Uma superfície muito inclinada, como o chão se afastando de você, corresponde a uma área 3D maior por pixel. O InfiniDepth calcula isso e distribui consultas extras em pontos subpixel nessas áreas para compensar. Nossa! O resultado é uma cobertura 3D muito mais densa e uniforme. Isso é brilhante. Em vez de uma amostragem 3D que é um reflexo passivo da grade 2D, ele está fazendo uma amostragem ativa e adaptativa do mundo 3D. Os resultados práticos disso devem ser gritantes. E são. O artigo mostra um exemplo de uma cena de rua e eles geram uma nova visão de cima, em Bird's Eye View. Com os métodos antigos, o resultado é caótico. Partes do asfalto, dos carros, simplesmente desaparecem. Deixam buracos enormes na imagem. A versão do InfiniDepth, por outro lado, é incrivelmente completa e estável. O asfalto é contínuo, os carros estão inteiros. Uau! É a diferença entre ter uma malha 3D esburacada e uma superfície sólida. Isso torna a geração de novas visões muito mais robusta, mesmo com mudanças drásticas de perspectiva. Certo, acho que estamos com uma visão bem completa. Se a gente fosse resumir os grandes saltos que o InfiniDepth representa, o primeiro seria abandonar a grade de pixels. A estimativa de profundidade tradicional era prisioneira dessa estrutura, o que fazia ela perder os detalhes. Exato. O rolo de pintura. O rolo de pintura. O segundo ponto, que é a solução para o primeiro, é a adoção dos campos neurais implícitos. Essa abordagem transforma o problema numa representação contínua, permitindo consultar a profundidade em qualquer ponto. Isso, alcançando uma resolução virtualmente infinita e capturando os detalhes com aquele pincel finíssimo. E terceiro, para provar isso, eles criaram o próprio campo de testes, o Benchmark Synth 4K, com dados perfeitos de videogames. E nesse teste, o InfiniDepth não só venceu, como abriu uma margem enorme. E por fim, essa precisão toda não é só um feito acadêmico. Ela habilita diretamente aplicações mais robustas, como a síntese de nova visão. Ao usar a estratégia de consulta adaptativa, ele gera reconstruções 3D mais completas, com muito menos falhas e artefatos. E conectando tudo isso, fica claro que não estamos falando só de uma melhoria incremental. Parece uma mudança fundamental na forma como a geometria 3D pode ser extraída de dados 2D. Sem dúvida. As implicações são vastas. Pense em realidade aumentada, onde o alinhamento de objetos virtuais precisa ser perfeito, para a navegação de robôs, que precisam de um mapa 3D instantâneo e detalhado, para efeitos visuais no cinema. Certo. E talvez o mais empolgante para o público geral, para a criação de conteúdo 3D a partir de simples fotos de celular. E isso me leva a um último pensamento aqui. Se uma única foto 2D agora pode conter de forma implícita uma representação 3D tão rica e contínua, o que isso significa para o futuro do vídeo? Imagina um filme onde o espectador pudesse pausar a qualquer momento e explorar a cena livremente, caminhar ao redor dos atores, olhar os detalhes do cenário de qualquer ângulo, com tudo perfeitamente intacto. Será que a gente está se aproximando de um ponto em que a distinção entre uma imagem, um modelo 3D e um vídeo começa a se dissolver?